Nós vivemos uma época difícil dentro da nossa igreja, mas Nossa Senhora, como sempre, mãe atenta, amorosa, misericordiosa, ela pede para a gente fugir do pecado, se afastar do pecado, daquilo que é abominável aos olhos de Deus. Embora a gente foi surpreendido recentemente com essas duas escolhas, o presidente, a escolha do argentino para a Congregação para a Doutrina da Fé, que defende o pecado abominável que a Bíblia condena, defende, né, tanto o Chuco como o James Martins, os dois. Então, a igreja está no meio de um tiroteio. Os fiéis, né, os padres bons, os bispos bons estão no meio dessa confusão. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, está sendo cercada, né, por essas pessoas que defendem aquilo que não deve ser defendido. Mas e agora? Né? Ontem alguém me perguntava sobre isso, né? E agora, o que a gente pode fazer, né, diante dessas coisas? Devemos, obviamente, confiar em Jesus, na sua misericórdia e não recuar. Porque para nós católicos, devemos defender a plena verdade de Deus, a plena verdade do Evangelho. Qual é a missão da igreja de Jesus, né? A missão da igreja é anunciar e denunciar, anunciar a verdade e denunciar o erro. Então não pode essas pessoas trazerem para dentro da igreja aquilo que a própria igreja condena. Porque a Sagrada Escritura, ela é muito clara quando fala sobre isso. Nossa Senhora disse na mensagem de ontem: o abominável será abraçado, em toda parte haverá grande cegueira espiritual. É a primeira vez? Temos lá no passado. Aqui essa é de 2020, que ela fala do abominável. Essa é de 2017, que ela fala do abominável. Então, várias. É só você botar a palavra abominável na busca das mensagens, você vai encontrar. Na de ontem ela repete. Por que Nossa Senhora repetiu? A mesma profecia feita várias vezes lá atrás. É como se dissesse assim: acordem. Tira a escama dos olhos. Eu avisei vocês, em outras palavras, né? Nossa Senhora está dizendo isso. Está querendo bater na cabeça da gente, dizer: acorda, enxerga o que está ali na tua frente, olha o que está acontecendo. Porque quantas críticas vieram? Como Nossa Senhora desce do céu e diz que o abominável vai entrar na casa de Deus? Pois é, vai entrar. Aliás, já entrou. Na Alemanha, já entrou. E vai entrar no mundo inteiro, né? Vai entrar no mundo inteiro. Porque essa contaminação é geral, vai ser geral. Então a palavra de Deus traz respostas para nós, só que o ser humano prefere ouvir os grandes teólogos, mas não quer ouvir o grande Deus. Então tem pessoas que querem estar no lugar do Criador e não pode. É preciso que Deus ocupe na sua e na minha vida o primeiro lugar, né? Então, Jesus mesmo disse que no final dos tempos haveria estas coisas. Mas aqueles que perseverarem na verdade serão salvos. Mas os que abraçarem o erro e a mentira, aí complicarão, né, a sua vida espiritual. Então, o golpe final, eles começou com um ensaio, né? O Chuco, o Fernandes, lá da Argentina, ele é o co-autor do livro, da encíclica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Então, ninguém sabia. Isso veio à tona agora. Interessante, né? Nada oculto ficará, né, escondido. Vai vir tudo à tona, né? Então, ele é coautor desse... O Fernandes é coautor dessa encíclica do Papa. E é ele, né, junto com o Papa, que abre brecha para as pessoas em pecado mortal poder comungar. E isso houve grande confusão. O povo esquece, e eu vou esquecer? Olha que eu vou esquecer. Aonde, menino?
Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que lembrar o povo. Porque eu fui acusado de picareta, de mentiroso, quando Nossa Senhora avisou essas coisas que aconteciam na igreja, né? Padre desceu o sarrafo em cima de mim, pois agora eu mostro. E vocês estão me chamando de mentiroso? Aqui, ó, tome agora. Aí a coisa. Então, aquilo que a Mãe de Deus vem falando aqui em Anguera há mais de 35 anos, está acontecendo neste tempo. As mais graves profecias de Anguera, elas estão se realizando nesse período, nesse tempo de 10 anos, né? Desde quando colocaram o Papa Francisco lá dentro, aí as profecias começaram a acelerar o acontecimento. Ah, não acredito não. Olha a minha cara de preocupado. Olha a cara de Pedro Reis, a preocupação, porque o cabo não acredita. Problema de cada um. Mas o que Nossa Senhora disse é isso mesmo. Ela está certíssima no que falou. O abominável será abraçado e em toda parte haverá grande cegueira espiritual. Peço-vos que vos afasteis do pecado e busqueis em primeiro lugar as coisas do céu. É nessa vida e não em outra que deveis testemunhar que sois do meu Filho Jesus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ah, quer dizer que você vai querer ser católico depois de morto? É? Porque tem um bocado de gente fazendo isso. Passa a vida inteira, não vai à igreja, não reza, não comunga, não confessa, faz nada. Aí depois que morre, ocupar o mais importante cargo de dentro da Igreja Católica. Depois do Papa, abaixo do Papa, aqui as congregações. E a mais importante, depois do Papa, aqui a primeira é o dicastério para a doutrina da fé. Tudo relacionado à fé é resolvido ali. Aí o sujeito lá dá lá uma entrevista e diz, eu vou fazer do meu jeito. Não, estrupício, tu tem que fazer do jeito de Jesus, se tu quer a salvação, senão tu vai um pouquinho dos infernos. Entende? Alguém tem que dizer para esse Fernandes, né? Ele tem que fazer do jeito de Jesus. Mas a gente sabe que ele não vai, ele vai fazer do jeito dele mesmo. Eles não querem saber, eles querem ocupar o lugar de Deus, né? Vou fazer do meu jeito. Aí não estou inventando não, viu? Você não achar que eu estou aqui pregando fake news. É só procurar aí no ACI Digital a entrevista dele que você acha, viu? Vai lá na busca e bota o nome dele que aparece. As loucuras que ele já falou depois que foi escolhido pelo Papa para essa congregação. O James Martins foi convidado para o sínodo da sinodalidade, né? Inventaram a história de uma igreja sinodal. Então vocês ficam com a igreja sinodal, que nós ficamos com a igreja católica, né? Essas invenções de igreja sinodal, não sei o quê. Que, por enquanto, este sínodo, eu só vejo confusão, divisão e coisa do demônio, na maioria dos casos. Sobra uma poeirinha assim pequena para Jesus. Porque é só você ver o que é que os cabeças do sínodo, o que é cabeça, Pedro Regis? É aquelas pessoas que estão ali, né? Ocupando os mais altos cargos do sínodo. O que é que eles estão dizendo? O que é que eles estão falando? Né? O que é que eles defendem? Tem uma pasta aqui com todos eles. Ou seja, eles defendem o abominável. O pecado abominável eles defendem. Eles querem levar para dentro do sínodo discussão. Mas para que discutir uma coisa? Né? Isso é coisa inegociável, compadre. Não precisa um bispo, um cardeal, né? Não, que tal a gente levar essa proposta? O cara que leva, que propõe uma coisa dessa, ele não tem vergonha na cara. Esses bispos e cardeais perderam a vergonha. Porque a Bíblia condena o pecado. O catecismo da igreja condena o pecado. A igreja condena o pecado durante 2000 anos, mais de 2000 anos. Aí o cara, não, a gente poderia rever pecado que já levou milhões de almas para o inferno. Milhões e milhões, ou bilhões de almas. Que muita gente se perdeu por causa desse pecado mortal. E o cara... Então, eles defendem abertamente, não é segredo. Quando a gente fala, aí os ignorantes ficam dizendo, tá falando mal da igreja. Quem está falando mal da igreja? A gente está aqui defendendo a igreja de Cristo. Está falando mal da igreja. Aí defende casamento de pessoas do mesmo sexo, que a igreja condena, né? A igreja condena. Casamento de pessoas do mesmo sexo é condenado pela igreja, né? Então, a pessoa não pode defender uma coisa desta, né? A vida de cada um é de cada um. Você faz da sua vida o que quiser, mas cuidado, viu?